E tem a ver, muito a ver com a mensagem desta noite. Aleluia, aleluia, só quem triunfa é Jesus. Ao termo da mensagem, tá, Mestre Júlio? Nós vamos louvar esse hino, amém? Combinado assim? Amém? Você que está nos visitando nesta noite, a minha oração, a minha intercessão é que você entenda esta mensagem, porque é mensagem de Deus, é mensagem de vitória. A igreja sempre triunfará, sempre, sempre, porque nós vamos ler essa carta do Evangelho, essa carta de João, o discípulo João. João foi o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo. João foi aquele discípulo que tinha uma intimidade com Jesus. Ele gostava de estar ao lado do Senhor Jesus. Ele amava intensamente o Senhor Jesus. Tanto é que João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer, ter fé nele, em Jesus Cristo, não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna com ele. Com ele é Emanuel, Deus conosco sempre. Amém? Parabenizo a irmã Carla, dirigiu com maestria, viu, irmã? É bênção de Deus. Amém? Então, vamos ler a carta de João, capítulo 5, apenas do verso do 1 até o verso 4. E a minha oração, a minha intercessão, é que você entenda, compreenda. Amém? Porque é algo muito importante, Deus vai falar conosco nesta noite. Muito importante. Está projetado ali. Vamos ler todos, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Vamos ler cautelosamente, não precisa ler corrido, para que possamos entender a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? A carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Ok? Vamos lá? Algum tempo, pode ler. Amado, tem algo errado aí. É a primeira carta, é a carta de João, capítulo, é a carta de João, é a epístola. A epístola de João, capítulo 5, é lá antes de Apocalipse. Aí está o Evangelho de João, é a carta de João. É o mesmo autor, amém? Mas é a carta epístola. Vamos lá? Todos juntos? Todo aquele que crê, Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Nisto, vemos, filhos de Deus, amamos a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Agora a vitória. A nossa fé. Você crê nisso? Sim ou não? Você, visitante, que ouviu essa palavra, você crê nisso? Sim ou não? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é necessária. A palavra de Deus, ela é urgente. É para que você tenha certeza da salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Nosso Deus, nosso eterno Pai. Ó Deus, use-me, Senhor, me ilumine, Senhor, para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. E que nesta noite aqui, Senhor, nós viemos, ó Deus, não somente entender e compreender, mas a enchermos, ó Pai, da Tua graça, a enchermos, Senhor, do Teu santo, glorioso Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ó Pai, a minha oração, a nossa oração,
é que saímos daqui cheios, transbordantes do amor de Deus, da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, em nome, sobre todo o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Assentados. Mas antes de fazer a exposição da carta de João, apenas algumas considerações. Data e local da redação. De acordo com a tradição, João passou os últimos anos da sua vida em Éfeso. A falta de referências pessoais nessa carta indica que ele foi escrita no estilo homilético, para cristãos de toda a Ásia Menor. E é provável que ela tenha sido redigida depois do Evangelho, antes da perseguição ordenada por Domiciano em 95, ano Domini. Talvez no final da década de 80 e princípio da década de 90. João ali estava combatendo o gnosticismo, uma heresia que surgiu naquele período ali. E foi no tempo de João, o gnosticismo. Primeiro, ensinava que o conhecimento é superior que a virtude. O que vale é o conhecimento. Segundo, o sentido correto da Escritura é não literal e só pode ser compreendido por uma minoria seleta, uma elite. Terceiro, a presença do mal do mundo desmente o conceito que Deus é o único Criador. Quarto, a encarnação é um fenômeno inacreditável, pois a divindade jamais poderia unir-se a algo material como o corpo humano, no qual do docentismo, também outra heresia, ensinava que como pode Jesus vir da divindade e eles, em corpo humano, material, ser o próprio Deus? É impossível. Então, eles pregavam essa heresia. Não há ressurreição na carne em Cristo. Os padrões éticos de muitos gnósticos eram baixos, de modo que João enfatizou a realidade da encarnação e o padrão ético elevado da vida terrena de Cristo. Então, totalmente herético. E João, o discípulo, combateu eles. Mas lemos aqui, no capítulo 5 dessa epístola, algo muito importante, em que João, discípulo João, nos garante como combater essas heresias e como vencê-las. Porque, na realidade, meus irmãos, nós acabamos de ler que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que ele é nascido. Somente Jesus Cristo, ele nasceu através do Espírito Santo de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e ele é o próprio Deus. Mas não somente isso, aqui está o que é a vitória da igreja do Senhor, a vitória para o mundo todo também, para todas as pessoas que possam entender essa compreensão. Primeiro, a consequência da comunhão que o texto fala, que todo sem exceção, todo aquele que aceitou Jesus Cristo, é nascido, se converteu, conheceu o imenso amor de Deus, e só podemos conhecê-lo em ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, mas o ouvir é pela palavra de Deus. Agora, algo muito importante, meus irmãos, nós podemos entender que essa vitória sobre o mundo, há um questionamento no versículo 5, que nós devemos estar atentos. Você que está em online, que está na rede social, preste bem atenção, porque diz aqui, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus, crescer, que Jesus é o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de poder, mas poder vindo dos altos céus. Amém? E o gnosticismo, meus irmãos, era algo que ensinava que é uma doutrina que visava a salvação da alma, não é através da fé, mas do conhecimento, ou mais propriamente através da salvação espiritual, no sentido intelectual. Nós podemos entender a Bíblia intelectualmente, mas vai além do que isso quando aceitamos Jesus Cristo. Tem o quê? A iluminação de Deus sobre aqueles que aceitam Jesus.
existe a iluminação, a revelação de Deus, vai mais além das letras, das palavras que nós lemos. É isso que João, o discípulo João, está nos ensinando agora, nesse exato momento. Porque o gnosticismo apenas ensina o conhecimento, a letra, mas vai mais além do que isso, muito mais além. E vai dizer algo aqui na parte da autenticação das credenciais de Cristo, do capítulo 5, do verso 6 ao 12. Diz aqui: este é aquele que veio por meio de água e sangue, e confirma, testifica ainda mais ainda, Jesus Cristo não somente com água, mas também com água e com o sangue. O que significa isso? O que significa com água? Com água, com água se refere ao início do ministério terreno. Quem foi que batizou Jesus? João Batista. Primeiro com água, ensinando, e Jesus Cristo, em todo o seu ministério, sempre deu exemplo. Ele não precisava se batizar, mas ele batiza para dar o exemplo. E o exemplo fala que o que é o batismo? Quando se mergulha nas águas e depois ressurge das águas para uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E essa vida em Cristo Jesus é algo contínuo, é algo progressivo, não para por aí. E Romanos capítulo 5 vai falar que andamos em novidade de vida. É um andar, é um caminhar sempre em novidade de vida em Cristo Jesus. A cada dia que ouvimos alguém pregar nesse púlpito, a cada dia que ouvimos um ensinamento da escola bíblica dominical, a cada momento que ouvimos louvores cantados nesta igreja, nós estamos aprendendo algo novo. E esse algo novo, amados irmãos, amada igreja, a segunda igreja batista em Petrópolis, faz com que nós nos fortalecemos, faz com que nós crescemos cada vez mais em progressividade com Cristo. Amém? Você crê nisso? Você quer que a cada dia que você ouve o Evangelho, você lê a palavra de Deus, você ora ao Senhor, você cresce mais um pouquinho com Deus? É isso que Ele está nos ensinando. E há algo importante aqui: pois há 3 que dão testemunho no céu. Presta atenção, igreja do Senhor. Está aqui no versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai Todo-Poderoso. O Pai Todo-Poderoso, Altíssimo, Soberano, El Elyon, o próprio Deus. Mas, diz aqui, a palavra. Ele ensina, já combate o gnosticismo. É no céu, vem da revelação, do alto. E quando fala a palavra, o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 3? Disse Deus. Quando disse Deus, a palavra foi revelada. Amém, igreja? É no céu, para nós. E depois, o terceiro diz que é o Espírito Santo. E isso vai confirmar em João 14, sobre o Paráclito de Deus, Jesus explicando quem é o Espírito Santo de Deus, que ele vai o quê? Nos ensinar, vai o quê? Operar em nós, vai dar o quê? Entendimento, vai nos consolar, vai nos orientar, vai nos capacitar em todos os sentidos de nossa vida, seja a nossa vida espiritual e seja a nossa vida psicológica, em todos os sentidos. Então, meus irmãos, também fala que a palavra de Deus revelada do céu está lá no Evangelho de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de poder. O que significa, igreja do Senhor? Significa, meu querido, meu irmão, você que está nos visitando, quando nós recebemos Jesus Cristo em nossa vida, em nosso coração, o poder de Deus já está em sua vida. O poder de Deus já opera. E a Bíblia aqui, a palavra de Deus nos afirma que vencemos o mundo.
porque tudo que é todo, sem exceção, todo aquele que aceita Jesus Cristo genuinamente, todo aquele que se converte em Cristo, é nascido de Deus, vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que muitos procuram a fé de uma maneira errada. Às vezes até uma fé temporal, a fé passageira. Aquela fé é como se fosse assim, os irmãos vão entender, uma dor de dente ou uma dor de cabeça. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça, oro ao Senhor e vai embora e está tudo bem. Não, essa é uma fé passageira. Mas a fé verdadeira é a fé eterna. É a fé, meu querido irmão, meu querido amigo, amiga, minha querida irmã, Carla, entenda, compreenda isso. Quando a irmã tem Cristo Jesus em sua vida, é Deus conosco, é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus te orientando, é Deus te capacitando, é Deus te fortalecendo, é Deus te erguendo, é Deus fazendo com que a igreja cresça em unidade de fé em cada um de nós, igreja do Senhor. Por isso que a igreja é sempre vitoriosa em todos os sentidos. A luta vem, a batalha vem o desânimo. Mas quando nós temos Jesus Cristo, né, Hélida? Mas quando temos Jesus Cristo venda, nada nos abala, nada nos entristece, porque Deus está conosco. É Ele que luta por nós. A batalha vem, a luta vem, mas você, meu querido irmão, meu querido irmão, você não está sozinho. Você tem esse Jesus. É isso que o apóstolo, é isso que o discípulo João está falando para cada um de nós. Por isso, a vitória sobre o mundo e a autenticação credencial de Cristo. Depois, e 3 são os que testificam na terra. É o Espírito de Deus em nós, a água e o sangue. A água representando o quê? Pureza, edificação também, santificação. Mas o sangue representa a morte. Mas a morte de Cristo é vitória cabal, é vitória real. Onde está escrito isso, pastor Carlos Alberto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Está lá. Do 53 ao 50, acabamos de ler aqui. Vamos ler de novo? Os irmãos entender a pregação, vamos ler? 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, quando estou na terra, palpando, meu corpo ainda é corruptível. Mas caminha para a incorruptibilidade. Nós caminhamos para um corpo sem pecado. Nós caminhando. E diz aqui, e quando este corpo corruptível se estiver de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Lá, Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ó Igreja do Senhor, segunda Igreja Batista em Petrópolis, sede firmes e inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, igreja? Você pode dar um amém bem bonito? Amém. Isso é vitória certa, vitória real. Amém? Quer ver outra vitória que Deus nos fala? Através do discípulo João? A libertação do pecado frequente. Do 5:18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Agora, presta atenção no verbo vive. O verbo vive
é presente do indicativo. E o presente do indicativo é coisa certa, não é coisa errada. É o imperativo. Não vive. A nossa natureza ainda é pecaminosa, Romanos 3:23, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, nós mortificamos os nossos pecados. Ou seja, não sentimos prazer de continuar pecando. Não sentimos nenhuma alegria de continuarmos fazendo as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo pertencem ao maligno. E quando nós estamos conectados com Cristo, quando nós estamos em comunhão com Cristo, o maligno não lhe toca. Você crê nisso, Igreja do Senhor? Você crê? Sim ou não? Você crê que se você está em Cristo, o maligno pode te tocar? Ele pode te tentar. Tentar, ele tenta. Mas derrotar, jamais. Jamais. Amém? Então, meus irmãos, algo muito importante acerca do gnosticismo é que no capítulo 5, verso 14 e 17, fala sobre a orientação daqueles que estão orando. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida. Os que não pecam para a morte. Não pecam para a morte. Agora afirma aqui que há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Qual é o pecado que não é para a morte? Eu não quero falar do pecado, daqueles pecados que Deus possa perdoar, mas há pecados que não podemos orar, que é para a morte, no qual o gnosticismo ensinava, somente o agnosticismo, que ensina que a existência de Deus é impossível ser conhecida e provada, ou seja, sem nenhum conhecimento. Ou seja, o agnosticismo, meus irmãos, ensinava assim: Deus fez tudo, Deus fez o universo e se mandou. Não existe mais Deus e não existe mais conhecimento de Deus, só o conhecimento humano. Amém? Amém não, porque Deus é Deus. E Deus é isso. Nós somos teístas, cremos no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Então, meus irmãos, há pecado que é para a morte, e são 3. O primeiro pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Blasfemar contra o Espírito. Não faça isso. Segundo, a altivez do Lúcifer, ser maior do que Deus, soberba, é triste. Terceiro, é rejeitar, é negar Jesus Cristo como Deus encarnado. E o texto diz aqui, o testemunho diz aqui: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, e aquele que não dá crédito a Deus os faz mentirosos, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E aquele que tem um Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o que isso quer dizer, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor? Isso é sério. Isto é muito sério. Seríssimo. Você que está nos visitando nesta noite, você está ouvindo essa palavra. Deus quer te salvar através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que pode levar você ao reino dos céus, ao reino de Deus. Somente Ele. E louvamos isso. Vamos cantar esse cântico. Louvamos aqui, somente Ele. Se você entendeu essa mensagem é para você nesta noite. Aceite Jesus, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Deus dá vida, e vida em abundância. Então, o discípulo João combateu o gnosticismo.
Ele combateu também o agnosticismo. Ele combateu. E finalizando o verso 20 e 21, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro de seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai da idolatria. Irmãos, João, o discípulo, ele foi taxativo, finalizando a mensagem. Ele foi bem taxativo. Ele diz assim, amai uns aos outros, filhinhos. Amai uns aos outros, filhinhos. Amai uns aos outros, filhinhos. E alguém, um dos discípulos, ficou chateado com João. João, você só fala isso? Amai uns aos outros, filhinhos. Ele respondeu, se todos eles entenderam isso, e estão cumprindo isso, cumpriu o Evangelho. Finalizou o Evangelho. Amai uns aos outros, filhinhos. Amém, igreja? Amém? Você entendeu a mensagem? Sim ou não? Você que está online, entendeu a mensagem? Sim ou não? Então, você que tem Jesus, você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, fique em pé, dizendo assim, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Você crê? Se você crê, fique em pé, para Deus, não para o pastor Carlos Alberto. Amém, glória a Deus. Essa é a mensagem da carta de João, capítulo 5, de 1 a 21. Essa é a mensagem, que Cristo, Jesus Cristo, é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E que Jesus Cristo é o próprio Deus, o único Deus. Amém? E você que está nos visitando, você entendeu essa mensagem? Sim ou não? Se você entendeu essa mensagem, vem aqui à frente, dizendo assim, eu aceito Jesus. Eu quero ter a vida eterna com Jesus. E de Jesus ser sempre o meu verdadeiro amigo. Você quer? Você pode vir aqui à frente? Você já aceitou Jesus, sim ou não? Você já aceitou? Mas você quer confirmar isso? Sim ou não? Quer confirmar? Vem aqui à frente, então. Pode vir. Irmãos, algo que eu aprendi no meu ministério é ser ousado. Eu sou ousado. Eu sou apelador. Não gosto de ser apelador não, mas eu sou, viu, Eduardo Antunes? Amém? Eu sou apelador. Oh, que benção. Aí, ó. Confirmando a vida eterna em Cristo Jesus. Seu nome é Anderson. Anderson, com essa confirmação, você está dizendo para Jesus, Jesus, você agora é a minha vida. E de hoje em diante, eu seguirei. As lutas podem vir, Anderson, mas Jesus não te abandonará. João 14, versículo 18. Não deixarei vos órfãos, cuidarei de vós sempre. Amém? Glória a Deus. Diácono Eduardo Antunes, vem orar. Ora pela vida do Anderson. Amém? Que Deus o abençoe. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta hora em que ouvimos a Tua palavra. Te peço, Senhor Deus, que Tu venha de maneira especial, Teu Santo Espírito, atuar na vida do Anderson, confirmando, Senhor Deus, a decisão dele ao Teu lado. Senhor Deus, que ele possa ter essa experiência concreta contigo, de salvação. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Carlos, sua mensagem, seu ministério. Te agradecemos pela vida dele e pela instrumentalidade dele nesta noite. Fica conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa igreja, cada um irmão que está aqui, cada família representada. Leva-nos em paz para os nossos lares, eu te peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Maestro, não sei se dá tempo de louvar o cântico. Não sei. Se der tempo. Se não der, amém? Se não der, passa a palavra a quem? Amém? Deixa eu dar um abraço no Anderson. Deus abençoe, viu? Obrigado.
continue nessa caminhada. Tá? Passa a palavra, irmã Carla. Irmãos, de repente, se no finalzinho der, a gente canta, tá, pastor? Porque a gente vai ter que fazer uma assembleia aqui rapidinho, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, tá certo? É muito bom, né, a gente poder ouvir aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. E é muito bom a gente que já conhece esse Deus maravilhoso, né? Eu vou passar a palavra para o Carlos, que aí ele vai fazer uma breve assembleia, porque ele precisa discutir aqui um assunto.